Oi, maravilhosas! Eu sou a Cacau Cauane Tamoios, sou artista urbana de Belo Horizonte e vim aqui pelo Latinidades Pretas para a gente pensar: será que dá para viver de arte? Será que a gente pode tornar a nossa produção rentável e, quem sabe, a nossa única fonte de renda? Vamos pensar isso juntas e a partir da minha experiência como artista também eu vou contar um pouquinho para vocês e contar quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para pensar nisso. Vou contar primeiro um pouco sobre o meu trabalho. Eu trabalho com representações de mulheres afro-indígenas e indígenas de maneira não estereotipada, principalmente em produções de murais. Então, meu trabalho principal é grafite, arte urbana. Mas como todo artista que acaba fazendo mil coisas, e eu faço todas elas com muito prazer e gosto muito, eu também tenho produção de prints, de telas, bolsa, camiseta, sticker, trabalho com design gráfico também, sou formada em design gráfico e design de produto, então eu faço um pouquinho de tudo, mas todas essas foram escolhas minhas. Tem um outro caminho também que a gente costuma seguir quando a gente é artista, que é a arte-educação, que é dar workshops, oficinas, ensinar um pouco e compartilhar um pouco sobre aquilo que você está produzindo. E também tem aquela parte de participar de editais, de projetos, etc., escrita de projeto. Então, tem vários jeitos da gente conseguir tornar nosso trabalho rentável. E a primeira lição que eu dou para vocês é que não é de um dia para o outro, não é no mês seguinte que vai se tornar a sua principal fonte de renda. Ela precisa de investimento, de profissionalização, de tempo e de produção. Você precisa produzir. E produzir de maneira gostosa, produzir as coisas que você já produz, né? As coisas que você já gosta de fazer e tornar isso rentável. Porque a gente quer muito fazer com que isso seja muito rápido. Eu falo isso porque também foi um erro meu. Eu queria que no dia seguinte todo mundo comprasse minhas coisas e todo mundo acha bonito, por que ninguém compra? Isso acaba se tornando um pouco frustrante e pode gerar muito prejuízo também. Um exemplo que a gente tem, e é um exemplo meu também, é que a primeira coisa que a gente quer fazer é produzir camiseta. Eu quero produzir camiseta com as minhas ilustrações, que a galera gosta. Eu vou fazer uns prints, uns stickers e tal. Isso é investimento. Isso talvez, se você não tiver ainda um público definido, viu, gente? Isso assim, pensando em alguém que ainda não conseguiu tornar isso rentável. Pode ser que isso dure um certo tempo. Pode ser que dure um mês, alguns outros meses, mas em algum momento vai se tornar um prejuízo para você, ou talvez as camisetas saiam de uma quantidade muito pequena para ser lucrativo. E por que isso acontece sendo que seu trabalho é bonito, seu trabalho é interessante? É porque, por mais que a gente produza arte, por mais que as pessoas consumam pelo Instagram, pelo Facebook, ou, enfim, qual rede você usa, elas ainda estão sendo pipocadas com informação e com capital e com consumo e com mídia o tempo todo. Então, essas mídias fazem com que as pessoas desejem esses outros produtos. E talvez ela queira realmente muito fortalecer o seu trabalho, o seu rolê, mas talvez mês que vem ela não consiga. E isso é porque o seu público está muito restrito e o público dessas mídias que está em volta é muito grande. Então, hoje eu queria conversar com vocês para a gente pensar em como subverter essas ferramentas, subverter a lógica do mercado, do capital, a seu favor, a favor da sua arte. Quais são as ferramentas possíveis para a gente conseguir fazer a sua arte ser massa? E a gente costuma fugir um pouco disso. Eu sei disso. A gente costuma não querer se comparar com uma empresa. Não, eu não quero ser rica, não quero lucro, nananã. Mas não tem problema nenhum a gente querer ser um pouco ambiciosa. A gente desejar esse dinheiro para a nossa vida. E a gente conseguir usar isso de uma maneira positiva e prazerosa, certo? Então não fuja disso. Saiba utilizar essas ferramentas. E acho que uma delas, a primeira delas, é a gente pensar o público. A gente pensar quem que está consumindo e quem que gostaria de consumir a sua produção artística. E aí para isso a gente tem que voltar e pensar no seu próprio trabalho. Assim como eu pensei no meu. Eu trabalho com representações de mulheres indígenas. Quem será que quer consumir isso? Por que eles querem consumir isso? Que tipo de suporte, plataforma, que tipo de produção palpável eles querem? Ou será que eles querem só ouvir falar sobre o meu trabalho, assim, de eu contar sobre palestra, seminário, workshop? Faça isso com o seu trabalho. Escreve primeiro sobre ele. Escreve lá, olha, o conceito do meu trabalho é esse daqui, eu gosto de trabalhar com essa representação, gosto de tal suporte, ou eu gostaria de chegar em tal suporte. Talvez você trabalhe só com aquarela,
que não é só, né, gente? Você trabalha com aquarela. E agora você quer fazer murais. Você trabalha com produção escultórica e você quer fazer artes gráficas. Pensa, escreve isso, define isso, deixa isso bem, assim, na sua cara, assim, é isso daqui que eu quero, gente, não vou esquecer disso. Precisa ser muito definido para você mesma que é isso que você quer. Para você não acabar fazendo coisas só porque, ai meu Deus, eu preciso pagar um boleto. E sim, a gente precisa muito pagar esse boleto. Só que muito cuidado nas coisas que você vai divulgando, porque você quer fazer dinheiro, para não desvalorizar o seu trabalho, para na hora que você colocar uma coisa mais cara, a pessoa fala, por que eu vou fazer isso aqui, sendo que semana passada ou mês passado ela fez por tantos reais um trem desse jeito aqui, né? Então, de novo, escreve lá só sobre o seu trabalho. E aí, depois que você fez isso, pensa quem é o tipo de pessoa que já consome ele, ou que você gostaria que consumisse, né? Se você está almejando algo. E aí, quando você define esse público, você tenta descobrir o que ele consome, ou o que ele gostaria de consumir, ou onde será que ele está, o que será que ele assiste, ele usa mais WhatsApp, Instagram, Facebook, ou ele usa só televisão, onde será que ele está? Porque às vezes as pessoas não sabem exatamente o que elas querem. Falo dos nossos clientes, né, do nosso público. E aí você tem que mostrar pra ele isso. E mostrar sem metralhar na cara dele, olha, eu tô vendendo por isso, tem uma promoção aqui, não, olha só. Mas sim criar esse desejo nesse público e alcançá-lo. Então a gente tem muitos amigos que gostam das nossas coisas, muitos outros artistas, mas vamos tentar alcançar esse outro público, essas pessoas que você não conhece, que você não sabe quem são, né? Esses anônimos, mas que você sabe o que eles desejam. Então, formas de tentar alcançar essas pessoas e o que será, que tipo de produto ele vai querer. Para a gente conseguir chegar num equilíbrio entre a sua produção e o que ele está desejando. Então, agora que você foi lá, definiu o seu conceito, o seu trabalho, né? E aí você definiu o seu público. Você conseguiu fazer essas duas definições, que é muito massa, já é um super passo. Isso leva um tempo e você precisa dar uma racionalizada numa coisa que às vezes é muito do coração da gente, né? Eu levei um tempo para querer juntar as duas coisas, de querer juntar o design com a arte, juntar quem eu era como artista e quem eu era como profissional do design, sabe? Eu tinha muito medo de juntar essas duas coisas e eu perder esse lado artístico. E na hora que eu consegui juntar essa cabeça empreendedora com essa cabeça de designer, com essa cabeça de artista, com essa cabeça de grafiteira, eu consegui juntar todas essas coisas e criar criar produtos interessantes, né? E me sentir confortável com quem eu tinha decidido também. E talvez você queira dividir essas coisas. Talvez você queira dividir essa artista que cria produtos, essa artista que produz telas e essa artista que trabalha com escultura, por exemplo, ou que trabalha com murais. Talvez você queira dividir. Talvez você queira dividir. Não tem problema nenhum você dividir, sabe? Só que você precisa ter isso definido. A gente acaba demorando muito para fazer isso. Porque o primeiro passo que a gente quer fazer é vender uma camiseta. A gente quer vender um print, a gente quer vender um imã. E a gente quer que aquele público vá ali, já compra e seja rápido. Não é rápido. As ferramentas do mercado não estão sendo utilizadas da maneira certa ainda para a gente lucrar com isso, né? Então, de novo, definimos o conceito, definimos o público. Agora a gente vai definir que tipo de produtos essas pessoas querem e que tipo de produto você quer produzir, para não se tornar uma coisa forçada, uma coisa chata que você tem que fazer só para as pessoas aceitarem. Ai, meu Deus do céu, não quero fazer isso, estou me sentindo incomodada, então não faça. Descobre aquilo que você quer fazer, por isso que a gente definiu muito bem. Se abrir essas possibilidades também é importante. Então, cuidado ali, talvez você tenha que experimentar umas coisas novas, talvez seja interessante. E aí, se você quer, por exemplo, trabalhar com arte mural, você quer que seus desenhos, suas coisas se tornem murais nas casas das pessoas e tal. E que é muito difícil, pensa só, gente, a pessoa vai ter quase uma tatuagem na casa dela, né? Que vai custar uma grana. E aí a gente tem muitos pontos para prestar atenção, tá? Primeiro por que essa pessoa vai querer um mural na casa dela?
Por que ela vai querer? Só porque você acha bonito ou porque você acha que ela acha bonito? Será que essa pessoa tem grana para pagar por esse mural? Será que ela tem espaço na casa dela para esse mural? Ou será que talvez ela queira uma tela? Ou você quer só produzir murais sem ser para área interna? Talvez você queira produzir murais só para prédios em penas. Imagina que delícia! Talvez você queira isso. E aí são caminhos completamente diferentes, né? Um trabalho que a gente chama de trabalho comercial para uma empresa, um trabalho para a área interna, que também é um trabalho comercial para casas, ou um trabalho para empenas, para prédios, para muros do lado de fora. Cada um desses caminhos vão ter ferramentas diferentes. Então, primeiro a gente vai pensar nesse daqui das empenas, da rua e tal, que eu comentei. Esse daqui você vai produzir muito na rua. Pega e sai para pintar. Ah, tu pega e vai. A gente falou sobre isso antes, lembra? Produção. Vai produzir, vai fazer. Descobre o que o seu trabalho fica interessante no muro. Qual que é a ferramenta que você gosta? Será que você quer stencil? Será que você quer lambe-lambe? Será que seu rolê é muralismo? Ou você quer ir para o movimento do grafite? Qual deles? Entende um pouco sobre eles, entende qual que o seu trabalho se encaixa melhor. E aí depois que talvez você já tenha isso muito bem definido, você já seja super interessante. E aí talvez o rolê seja agora você sacar o seu público, para você chegar nesse público, fazer com que eles desejem ter isso na casa deles. Ou talvez você tenha que se inscrever para editais, que tem sempre os editais interessantes. E aí você precisa se profissionalizar, aprender sobre como escrever para editais, escrever conceito, montar um portfólio interessante e se preparar para você não fazer uma inscrição em cima da hora, né? Tá sempre atenta, sempre ligada para poder fazer essas inscrições. É um caminho que você pode seguir. Você pode criar seus próprios projetos também, em vez de ficar esperando eles chegarem, né? Também é bem interessante, principalmente nos tempos de caos que a gente tem vivido, dá uma pensada em como você monetarizar isso, gente, enfim, isso pode ser interessante. A gente tem ferramentas de crowdfunding, Catarse, etc., que dá a galera apoiar o seu trabalho financeiramente e tal. E a gente vai chegar um pouquinho sobre isso, de fazer as pessoas quererem pagar sobre isso, tá? Então esse daqui é um caminho, ou seja, muita produção, saber escrever sobre e tal. Às vezes a gente precisa parar de produzir tanto os desenhos ali que a gente está fazendo, escrever sobre eles, que nem a gente falou. É esse passo principal, escrever sobre o seu trabalho, para na hora que alguém te perguntar, na hora que surgir um edital, um cliente, alguma coisa, você tá com aquilo muito bem definido, você ter aquilo muito bem para a pessoa, para você conseguir em 30 segundos fazer assim, ó, nossa, eu quero uma coisa dessa menina na minha casa. De uma maneira interessante, né? Você saber ter um contrato, um conceito, uma biografia, fotos boas, que aí a gente chega nesses dois que eu tinha falado, que é de área interna para empresas e para residências. Esses dois, a gente precisa estar com as possibilidades na nossa cabeça bem abertas, porque essas pessoas costumam querer decidir o que a gente vai produzir. Isso costuma ser um pouco chato, e às vezes você precisa de saber dizer não e saber negociar. Então, você tem que ter um equilíbrio muito grande ali para que você não acabe desvalorizando o seu trabalho, ou perdendo dinheiro, perdendo tempo, ou ficando triste. Tem essa possibilidade também, né? Então, será que eu quero mesmo que tem empresas? E que tipo de empresas eu quero? E o que será que essas empresas querem? Será que eu já não posso produzir alguma coisa, um layout, para poder imaginar ou mandar para alguém? Será que eu consigo mandar um layout para essa empresa com um contrato bem definido, para ninguém roubar essa minha ideia, ninguém me passar a perna? Quais são as formas de pagamento para essa pessoa? Qual que é a forma de atendimento? Então, profissionalizar essa maneira que você vai trabalhar com essa pessoa e estar ciente de que você vai ter que lidar agora com um ser humaninho que tem uns desejos que ele talvez nem consiga te dizer o que ele quer, né? Quem trabalha com design sabe muito bem disso, e quem trabalha com mural também. Você está trabalhando com o cliente, às vezes ele nem sabe o que ele quer, né? E estar preparado para lidar com essa pessoa de uma maneira profissional é muito importante. Então, se você não tem as mesmas coisas aqui, ó, dessa pessoa que quer fazer em pena, essas outras duas você não vai conseguir atender também, né? Precisa estar preparado para lidar com isso, que é quando a gente consegue subverter a lógica do sistema, do mercado,
ao nosso favor, né? Para a gente poder chegar no momento de poder dizer não para aquele projeto. Porque seus boletos já estão pagos. Ou você sabe que vai ter um outro projeto que vai pagar aquele seu boleto. E você não precisa ficar desenhando Homem de Ferro e Mickey Mouse, sendo que você quer pintar mulheres negras maravilhosas, né? Saber entender isso aí. E entender, gente, a parte artística também. Que às vezes você tem que se distanciar muito do seu trabalho e tá tudo bem, se você tiver afim, né? Para poder atender aquele cliente. E isso sem pressa. Não é amanhã que você vai conseguir fazer isso, né? De um dia para o outro, que esse rolê vai acontecer, né? A gente precisa entender isso. Então, um exemplo meu. Eu me inscrevo muito para editais, muito para projeto de incentivo, seja com outras pessoas que talvez tenham mais experiência, porque não é a minha principal experiência escrever projetos grandes, mas eu sei quando eu tenho que falar sobre o meu trabalho. Eu tenho um portfólio online, tenho um portfólio offline muito bem feito para você conseguir ter aquilo rápido para mostrar, né, para a pessoa. Então essa parte de projetos é bem interessante. Quando você vai trabalhar com cliente, já é completamente diferente. Às vezes eu não posso mostrar aquele portfólio artístico para esse cliente de empresa, porque não vai ter o que ele quer. Então talvez eu tenha que fazer um portfólio só para essa pessoa. E talvez você não tenha nenhum projeto ainda para a empresa. E agora, como é que eu faço? Faz um layout no papel, faz um layout no computador, né? Quem sabe você consegue imaginar isso, ou mostrar para esse cliente que você é capaz de fazer essas outras coisas, apesar de você não ter nenhum pronto ainda. Prova para ele isso, né? E outra, saber dar o preço. Gente, se tem uma coisa que as pessoas perguntam, que é uma coisa difícil, é orçamento. Como que dá orçamento? Como que eu precifico as coisas? Isso é muito difícil e a gente tem que ter muito cuidado pra gente não colocar um valor muito baixo, desvalorizar seu trabalho, você não pagar boleto nenhum, ou colocar um valor muito acima do que você está produzindo agora e aí você não conseguir nenhum cliente. E ele sempre escolher alguém que é mais barato, e talvez com menos qualidade, talvez, ou só alguém que fez um orçamento melhor, né? Então, tem esse percurso aqui para seguir. Então eu produzo também essas coisas comerciais, essas coisas para editais. Um outro caminho também que é interessante é a gente pensar arte e educação, né? Pensar workshop, oficina, principalmente nesses tempos de caos. Não sei se você está assistindo esse vídeo agora na quarentena, se você puder estar de quarentena, ou se você está vendo depois, mas as produções online estão, sim, bombando, né? Como se tornar diferente no meio de tanta produção online? Como tornar isso rentável? Ou será que depois disso tudo, ou antes disso tudo, dava para poder fazer essa produção? Um workshop de uma coisa interessante, com um valor interessante. Pode ser online, pode ser que não, pode ser um e-book, pode ser um canal, pode ser dar aula em escolas, em faculdades, ou para um público diferente. Então, de novo, olha lá, a gente pensa no nosso conceito, nosso tipo de produção com o público que quer acessar essa produção, né? Tudo tem a ver com isso, tudo tem a ver com essas produções que a gente falou mais cedo. Um outro caminho são as produções gráficas, né? Print, tela, sticker, imã, essas coisas, que também a gente também tem que tomar muito cuidado na hora de precificar e na qualidade. Não vai ficar me imprimindo coisa em folha de papel sulfite A4, 80 gramas, gente. E você pode chegar de novo num equilíbrio de algo que acesse um público que paga mais e alguém que não tem tanta grana. Pode ser que você dê um desconto para aquela galera que não consegue pagar por um papel mais caro, né? Ou você pode mandar imprimir essas coisas depois que a pessoa já encomendou, para você não ter prejuízo, né? Fazer orçamento em vários lugares, isso demanda tempo, isso demanda investimento, mas vale a pena na hora que as pessoas começam a ver que, nossa, esse papel aqui é muito bom, você tem que ver como que ela me entregou, a embalagem disso daqui e tal. E aí, de novo, cuidado com os preços. Não é porque você fez com papel mais barato que você vai cobrar mais barato e aí vai desvalorizar seu trampo, né? E descobrir de novo qual que é o tipo de produção que as pessoas querem. Elas querem imã, elas querem sticker, elas querem papel.
né? E aí ou você pode fazer bolsas e camisetas. Esse é o tipo que as pessoas mais gostam de fazer. É o que costuma, inclusive, dar mais prejuízo. E as pessoas costumam ter menos interesse. Por quê? Pensa comigo, você também é assim. Por que você quer comprar aquela camiseta daquela pessoa, daquela marca? Porque ela tem um valor agregado ali. Aquela marca já fez as pessoas desejarem aquela imagem, desejarem ter aquela camiseta. E não é porque tem um puta desconto que ela quer. E não vai ser porque você colocou um puta desconto que as pessoas vão querer comprar. Então, já passei por todas essas aqui, já cometi vários erros em todas essas etapas, né? E isso da gente ficar postando o tempo todo quanto custam as coisas, quanto que eu quero pagar, qual desconto que eu tô dando, o tempo inteiro, as pessoas cansam, as pessoas não querem isso, as pessoas querem ver sua produção. Então, colocar um pouquinho ali, ó, isso aqui custa tanto, mas eu tô produzindo isso aqui, esse aqui é o meu processo, olha que interessante, olha como que eu sou interessante pra você querer comprar minhas coisas. E aí, olha, isso custa tanto, sabe? Saber se vender. E, de novo, a gente foge dessas coisas de querer se adequar à realidade do sistema para poder vender, né? Então, o que eu mais gosto de produzir, com certeza, são os murais, né? E eu adoro produzir os murais com a minha própria arte. Não é uma coisa que eu coloco, fico postando o valor das coisas. Inclusive, uma escolha minha é colocar esse valor somente por e-mail com um contrato. Isso torna mais oficial as coisas. Um exemplo de tudo que a gente falou agora, né? E postando, criando aquele desejo para aquela pessoa de isso pode ser interessante, será que ela consegue fazer em tal lugar? Será que você dá conta de postar alguma coisa sobre isso? Talvez você consiga postar sobre isso, né? Então, o que a gente está tirando desse papo aqui todo? É que é possível sim. E aí você precisa de tempo, investimento, profissionalização e produção, que foi o que eu falei lá no início pra gente. Se preparar para atender essas pessoas e entender essas pessoas, para tornar o nosso produto interessante, sem perder a nossa essência artística, né? Que é uma coisa que a gente não quer perder. A gente não quer parar de produzir as coisas que a gente gosta, mas também vendê-las, né? Não é porque você postou lá dizendo eu sei fazer que as pessoas vão querer comprar. E isso às vezes magoa, menino. Magoa a gente. Mas entender que existe uma lógica de mercado e sim, a gente precisa lutar contra ela, a gente precisa ter essas maneiras e mostrar para as pessoas que tem outras produções, mas também usar essas ferramentas e subverter essas ferramentas para a gente conseguir viver da nossa arte, a gente conseguir produzir coisas interessantes sem nos desvalorizar, sem tornar cansativo. Quando a gente está falando sobre essa categoria dos murais, a gente costuma querer atropelar algumas etapas, né? Isso dá um outro vídeo gigantesco, gente, só pensando sobre isso. Quando a gente já tem uma produção no papel, a gente quer logo produzir esses murais, porque todo mundo vê, todo mundo gosta, tá em alta, vende muito, a galera quer comprar e tal. A gente pula algumas etapas do nosso trabalho, a gente acaba não entendendo nem o nosso próprio conceito, nem o conceito do movimento que a gente está entrando. Então é importante a gente entender que cena que eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte do muralismo, do grafite, do stencil, da intervenção urbana. E como que você descobre isso? Pesquisando, lendo, perguntando, sendo cara de pau, né? Sobre isso, sem medo e sem se desvalorizar, sem achar que, não só a desvalorização monetária, né? Mas a desvalorização da autoestima, da gente achar que nosso trabalho não é bom o suficiente. Vamos parar com isso, por favor, obrigada, né? O sistema quer fazer com que a gente fique assim, a gente não pode deixar, tá bom? Então, descobrir quais são as técnicas que existem e quais são que se encaixam melhor no seu trabalho, né? Que pode ser desde do spray até o lambe-lambe, que é papel, né? Entender quais são essas técnicas para a gente entender qual delas se encaixa melhor no nosso trabalho. E aí você talvez descubra que isso seja só um hobby, talvez você descubra que isso seja para você ampliar seus trabalhos, ou talvez seja para você criar produções comerciais
que fuja um pouco do seu trabalho no papel. E você só vai saber se você experimentar, né? Muralismo, grafite, etc. É você treinar, experimentar, se arriscar para descobrir qual deles é o mais interessante para você. Eu consegui que o meu trabalho evoluísse muito quando eu entendi qual era a ferramenta que eu gostava mais, que era o spray. Quando eu descobri que era a criação de murais, que era o movimento do grafite, que não é só tinta na parede, é todo o movimento. Eu me senti parte e entendi que esse movimento condizia com o que eu acreditava como artista. Então, quando eu entendi exatamente aonde eu estava, eu consegui fazer com que isso se tornasse algo rentável para mim, porque é onde eu me senti mais confortável de estar, né? E como o Brasil ainda tem algumas dificuldades, né, no movimento da arte urbana e tal, financeiramente falando, eu acabei criando produções baseadas nessa minha produções físicas, né, produtos, a partir dessas minhas produções de murais, de grafite, de ilustração. Então, consegui caminhar uma coisa com a outra, né, de uma maneira que fosse interessante para mim e para quem estava consumindo isso. Mas Cacau, eu preciso pagar boleto amanhã, entendeu? Tá tudo vencendo, eu preciso que seja agora, eu não consigo esperar, eu não consigo ter esse investimento. Mas eu acho que você consegue investir em conhecimento, em se preparar. Eu sei de todas as dificuldades que a gente tem de querer pagar o boleto amanhã, mas quando você já conhece essas ferramentas, você sabe qual que vai te gerar dinheiro amanhã, ou qual que só vai gerar dinheiro daqui 3 meses, né? Então, poder equilibrar, utilizar ao mesmo tempo essas ferramentas, você consegue. Talvez você consiga fazer uma pequena produção de prints ou de camisetas que seja interessante para as pessoas comprarem amanhã. Ou talvez seja um projeto para você escrever que te dê grana só daqui 3 meses. E talvez você possa fazer os dois ao mesmo tempo. E já se preparar para daqui 3 meses, né? Eu sei que dá esse desespero na gente de querer fazer logo, de querer produzir logo, de querer tudo muito rápido. Mas se a gente não se prepara, não prepara o nosso trabalho para receber, para poder atender esse público, a gente não vai conseguir viver de arte. A gente talvez faça isso por pouco tempo ou de uma maneira pouco lucrativa, o que não é interessante, né? E aí a gente fica olhando a galera que tá fazendo e fica incomodada, né? Fica brava porque eu não consigo, fica triste, quer desistir e faz parte querer desistir. Mas a gente precisa dar uma respiradinha e conseguir que a gente vai conseguir sim, a gente é capaz se a gente se fortalecer e adquirir o conhecimento dessas plataformas, desses suportes para poder utilizá-los, né? Existe uma outra plataforma muito interessante que eu ainda não usei, eu tô muito afim de experimentar, quem sabe quando você estiver vendo esse vídeo, eu já não fiz. Que são as plataformas de financiamento coletivo. E tem várias, tem o Apoia-se, que é bem interessante, que é mensalmente, as pessoas podem te apoiar, pode ser até com R$6, até R$500. Ou ferramenta do Catarse, que aí é estipulado um valor um objetivo que você quer chegar, né? Tem várias ferramentas de crowdfunding que são interessantes. Tem benfeitoria, várias. E aí, de novo, é importante você saber escrever sobre o seu trabalho, porque para você colocar nessas plataformas não adianta nada você tacar um link lá no seu Instagram, no seu Facebook, ou enfim, qual a plataforma que você usa, e não tornar aquilo interessante para uma pessoa que vê e falar, eu quero ajudar essa menina aqui a fazer esse dinheiro, ou ela tá me dando recompensas interessantes, ou vou receber coisas interessantes por esse projeto que eu tô apoiando, né? É importante isso, as pessoas têm esse desejo, por mais que a gente queira que ela só ajude a gente mesmo, porque a gente é bonita e nosso trabalho é bonito. Mas a gente precisa criar esse desejo nela para ela nos auxiliar, para a gente ajudar uma a outra a chegar nesse momento, né? E aí, de novo, conhecendo as plataformas, conhecendo as possibilidades, nosso público, nosso conceito, a gente consegue colocar isso, né? Que aí vai tornar realmente interessante financeiramente pra gente, né?
Gente, eu espero que eu não tenha sido chata e que eu tenha conseguido realmente compartilhar minhas experiências com vocês, com os meus erros e com os meus acertos, e que a gente consiga se empoderar e que a gente entenda que ter dinheiro é uma coisa boa, que ser ambiciosa é uma coisa boa e que leva tempo, que a gente precisa de paciência, que a gente precisa aprender a gerenciar o nosso dinheiro, gerenciar o nosso trabalho para a gente ser rica e maravilhosa e independente. Eu estou muito aberta a trocar ideia com vocês, então me critiquem, deem sugestões, fala se viajam muito, não tá bom, não gostei de nada, nossa senhora, me fala por favor, pra gente juntas conseguir ficar rica. Beijo, gente!